Boa noite, povo de Deus, a paz, que Deus abençoe a todos vocês nessa noite de segunda-feira. Boa noite para você que está comigo aqui na videoconferência, boa noite para você que está comigo através do YouTube. Hoje, segunda-feira, a oração pela vida financeira. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus e pedir a Deus a mão dele no seu trabalho, a mão de Deus nos seus projetos, nos seus caminhos, que todo espírito de miséria, de escassez, bata em retirada e que as portas de bênçãos financeiras sejam abertas em nome de Jesus. Amém? Vou pedir para você preparar aí na sua casa, se você ainda não preparou, prepara um pouquinho de azeite, quem tem o azeite, então prepara um pouco do óleo. Eu vou consagrar o óleo, o azeite em nome de Jesus e pela fé eu vou fazer a unção da prosperidade. Vou ungir o alto da sua cabeça para que Deus coloque a mão na tua vida financeira. Vou ungir as suas mãos para que nessa semana, aonde você coloque as suas mãos no que diz respeito ao seu trabalho, seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora falar com Deus, nós vamos agora entrar em oração. Você vai fazer aí da sua casa o seu santuário, o seu lugar de oração, o seu lugar de comunhão com Deus. Amém? Como eu sempre digo, eu não chamo você, eu não convido você para assistir a sala de oração ou para assistir o culto online, mas para participar com a sua fé, para ouvir a palavra, para orar junto comigo, porque quando nós nos colocamos na presença de Deus, com a nossa fé, Deus ele opera, Deus entra com providências, e quando Deus entra com providência, o milagre acontece, o impossível se torna possível. Amém? Glória a Deus. Vamos então entrar em oração, se você puder, aí na sua casa, você vai fechar os seus olhos, e nós vamos agora falar com Deus, nós vamos agora entrar em oração. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, nós nos colocamos, meu Pai, nesse momento, na presença do Senhor em oração. O Senhor disse na tua palavra, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á a porta. E o Senhor afirmou, meu Pai, o Senhor garantiu, todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abrirá. Meu Deus, é debaixo dessa palavra, e nessa fé, meu Deus, que nesta noite de segunda-feira, meu Pai, eu oro pela vida financeira, pelo trabalho, pelos projetos. Eu apresento em oração, meu Deus, a vida do teu povo, a vida dessa senhora, desse senhor, desse jovem, dessa pessoa, meu Pai, que vem orar comigo na sala de oração, que vem participar, meu Pai, desse culto online, porque, meu Deus, ela não aceita, meu Deus, a miséria. Ela não aceita, meu Pai, o espírito da escassez dentro da sua casa, no seu trabalho, nos seus caminhos. E é a promessa do Senhor, meu Pai. É a promessa do Senhor abençoar o trabalho, prosperar o trabalho. A tua palavra vai dizer, meu Deus, nada há melhor para o homem que comer, beber e desfrutar do seu trabalho. E a palavra diz, meu Pai, que isso vem da mão do Senhor. Meu Pai, quantas são as pessoas que não têm desfrutado do seu trabalho? Quantas são as pessoas, meu Pai, que a única coisa que ela tem carregado do seu trabalho é cansaço e enfado, meu Deus. Porque o trabalho, meu Deus, está amarrado.
os caminhos estão fechados, as portas estão fechadas. Meu Pai, essa pessoa, meu Deus, que há muito tempo, Pai, ela está desempregada. Há muito tempo, meu Deus, ela vai nas entrevistas, ela manda currículos, meu Pai, mas ela nunca é chamada. Esta pessoa, meu Deus, que está trabalhando, que está empregada, mas o trabalho, meu Deus, não prospera, o trabalho está amarrado. Esta pessoa, meu Deus, que tem o seu comércio, tem a sua loja, tem o seu negócio de bens, de serviços, mas, meu Deus, ultimamente ela está pagando para trabalhar porque ela não prospera. Meu Deus, eu clamo ao Senhor. Eu clamo ao Senhor, meu Pai, porque é a promessa do Senhor, é a promessa da Tua palavra, meu Deus, abençoar o trabalho. É a promessa da Tua palavra abrir as portas. É a promessa do Teu trabalho, Pai, abrir os caminhos. Por isso eu peço, Deus, nessa noite de segunda-feira, estende, meu Pai, a Tua mão poderosa, estende a Tua mão forte, meu Deus, e toca, meu Pai, no trabalho dessa mulher, toca no trabalho deste homem, toca nos projetos desta pessoa, Pai. E se tem demônios, se tem espíritos malignos, meu Pai, bloqueando, amarrando, travando, atrapalhando, oh, meu Deus, em nome de Jesus, repreende, Senhor, repreende Satanás e todo o inferno e abre a porta de trabalho, abre a porta de prosperidade, abre a porta de crescimento financeiro, meu Pai. Abençoa o teu povo, meu Deus. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, fala com Deus aí na tua casa, faz a tua oração, conversa com Deus, não tenha vergonha, não tenha medo, fala com Ele, pede a Ele, Senhor, me ajuda, meu Pai, nessa situação financeira difícil que eu estou vivendo. Abre a porta do emprego, Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha vida financeira, faz a tua oração, conversa com Deus. Ele disse que aquilo que você pedir na oração, crendo você vai alcançar, crendo você vai receber. Se você crê nessa palavra, então coloca diante de Deus a sua situação, coloca diante de Deus as suas vendas, coloca diante de Deus o seu trabalho, o seu comércio, os seus negócios, pede a Ele a bênção. Ele disse, pedi e dar-se-vos-á. Então faz a tua oração, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, atende a oração do teu povo, atende o clamor do teu povo, abençoa, meu Pai, para que o teu nome, meu Deus, seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado. Eu entrego nas mãos do Senhor, meu Pai, esta sala de oração dessa segunda-feira. Eu entrego nas mãos do Senhor, meu Pai, a vida profissional desta pessoa, o trabalho dela, os projetos. Eu entrego, meu Pai, o comércio dela nas tuas mãos e eu peço, Pai, venha abençoar. Sim, meu Deus, venha abençoar, meu Pai, esses momentos, meu Deus, que nós iremos passar aqui orando, ouvindo a tua palavra, buscando ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha operar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar vitória, meu Pai, para que o teu nome, meu Deus, seja exaltado, para que o teu nome, Pai, seja glorificado. O Senhor não é glorificado no fracasso, o Senhor não é glorificado na miséria, o Senhor não é glorificado, meu Pai, no sofrimento de ninguém, mas o Senhor é glorificado, meu Pai, na nossa bênção, no nosso milagre. Então, meu Deus, vem operar o milagre, Pai, na vida do teu povo nessa noite. Atende, meu Deus, o nosso clamor. Atende, Pai, a nossa oração, em nome de Jesus. De todo o coração, meu Deus, ouve a minha oração. Ouve a minha oração. São tantos os que querem
o meu mal o meu mal, e desejam ver o e meu fim. desejam ver o O meu fim. Mas eu Mas eu clamo clamo com toda a minha fé, com toda a minha fé. vem ouvir Vem ouvir a minha oração. a minha oração. Abre o teu coração e clama, Rei dos Reis, Rei dos reis, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu clamo, em em me ajudar. me ajudar, Meu Deus, estou aqui, preciso tanto de ti. preciso tanto de ti. Rei dos Reis, dos reis, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu clamo em me ajudar. em me ajudar. Meu Deus, Meu Deus, estou aqui, preciso tanto de ti. preciso tanto de ti. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Atende o nosso clamor, atende a nossa oração. Aleluia. Clamar-te De todo o coração, faça desse louvor a tua oração. meu Deus, Ouve a minha oração. ouve a minha oração. São tantos os que querem meu mal e desejam ver o meu fim. O meu fim, mas eu clamo com toda a minha fé. Vem ouvir a minha oração. Rei dos Reis, Senhor meu Deus, eu clamo, vem me ajudar. Meu Deus, estou aqui, preciso tanto de ti. Tanto de ti, Rei dos reis, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu clamo, vem me ajudar. Meu Deus, estou aqui, preciso tanto de ti. Preciso tanto de ti. Estou aqui. Preciso tanto de ti. Preciso tanto de ti. Ore assim comigo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu entrego, meu Pai, a minha vida financeira nas tuas mãos. E eu peço ao Senhor, meu Deus, vem me abençoar nesta noite. Trabalha na minha vida, Senhor. Trabalha nos meus caminhos, Pai. Abre as portas. Faz o que eu não posso fazer. Faz o milagre. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Se você puder ir na sua casa,
Aplauda ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus toda honra, ao nosso Deus toda glória, ao nosso Deus toda adoração e toda exaltação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, graças a Deus, louvado, glorificado seja o nome de Jesus. Mais uma vez, povo de Deus, boa noite para todos vocês. Boa noite para você que está aqui na videoconferência, o pessoal que eu consigo ver aqui na câmera. Boa noite para todos, que Deus abençoe. Boa noite para você também que está com a gente através do YouTube. Eu quero entregar para você uma palavra de Deus, uma palavra de fé nessa noite. E eu quero orar em nome de Jesus pelo teu trabalho. Eu quero orar forte pelos teus projetos. Eu quero orar forte em nome de Jesus Cristo pela tua vida financeira e determinar através da fé que todas as travas, todas as amarras, bloqueios espirituais saiam em nome de Jesus. E que a mão de Deus venha abençoar, venha abrir a porta, venha abrir o seu caminho no nome de Jesus. Amém? Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 28. Livro de Gênesis, capítulo 28. Se você tem uma Bíblia, abra, por favor, Gênesis 28, 1. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? O som tá bom? O pessoal que tá aqui na vídeo, tá ouvindo bem aí? Ah, que bom. Pessoal que tá pelo YouTube também, me dá um feedback aí, me dá um retorno. Tá chegando bem o som? Tá ouvindo bem? Me fala aí, por favor, no nome de Jesus. Obrigado, Nizane. Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Antônia Nobreza, Terezinha Silva, amém. Deus abençoe. Dona Antônia, lá na Zona Leste de São Paulo. Celina, lá na Bahia. Alcinete, amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 1. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha aqui com você. Obrigado, Nizane. Nizane Souza. Gênesis, abra sua Bíblia, por favor. Perdão, gente, é Gênesis 26. Eu não sei de onde eu tirei 28 aqui, é 26, perdão. Gênesis, capítulo 26, a partir do verso 1. Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 26 e o verso 1. O título dessa mensagem é Isaque na terra dos filisteus. Deixa eu compartilhar aqui. Pensei que tinha compartilhado. Oh, meu Deus do céu. Pronto, agora sim. Agora compartilhei. Pronto. O título dessa mensagem é Isaque na terra dos filisteus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Guerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei
porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. E termina dizendo assim: Isaque, pois, ficou em Gerar. Amém? Eu estava meditando antes do culto nessa palavra, e essa palavra, ela nos traz vários ensinamentos. O primeiro de todos, que a nossa capacidade, ela é limitada. Nós podemos ir até um determinado ponto. E eu falo isso em relação à saúde, em relação a questões familiares, mas principalmente em relação à situação financeira. A nossa capacidade, ela é limitada, ou seja, ela tem um limite. Eu consigo chegar até aqui. Daqui para frente, eu não consigo. Daqui para frente, eu só vou conseguir se for pela mão de quem? Pela mão de Deus. E Deus, ele é o maior interessado em abençoar a nossa vida. Deus, ele é o maior interessado em que você vença. Ô bispo, se Deus é o maior interessado em que eu vença, então por que ele não vem e muda tudo na minha vida? Porque não é assim que as coisas de Deus funcionam. Deus, ele quer mudar. Ele é o maior interessado na mudança. Por exemplo, hoje nós vamos orar pela vida financeira. Deus, ele é o maior interessado em que você prospere. Porque a sua prosperidade primeiro glorifica quem? A Deus. A sua prosperidade vai fazer com que outras pessoas conheçam a palavra de Deus. Porque da sua prosperidade vai vir dízimos, da sua prosperidade vão vir ofertas alçadas. O seu dízimo, a sua oferta, vai fazer possível com que mais pessoas recebam a palavra de Deus. Então, Deus, ele é o maior interessado na tua vitória. Lá no Salmo 42, Davi diz assim: nisto conheço que tu te agradas de mim, em que eu venço o meu inimigo. Ou seja, Deus é glorificado na tua vitória. Deus é glorificado na minha vitória. Então, ele quer que eu vença. Agora, Deus, ele respeita as minhas decisões. Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Ou seja, ele coloca diante de mim a palavra dele. Ele é Deus, ele sabe de todas as coisas, ele é o Criador. Então ele vem e coloca a palavra dele diante de mim. Está aqui, Marco. Eu quero isso, isso e isso para a tua vida.
Ô, Isabel, eu quero isso, isso e isso de bom para a tua vida. Ele vem e coloca diante de você. Agora, sou eu quem decido se eu vou dar ouvidos à voz de Deus, sou eu quem decido se eu vou seguir a instrução de Deus. Deus, ele é onipotente. Ele pode tudo. Deus, ele é onisciente. Ele é a própria sabedoria. Ele sabe de todas as coisas. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele chega diante de mim e dá a instrução. Mas eu decido se eu vou fazer conforme a palavra de Deus, se eu vou dar ouvidos à instrução que ele está colocando diante de mim, ou se eu vou fazer ou continuar fazendo do meu jeito. Agora vamos pensar. Vamos pensar. Fazendo do seu jeito, seguindo os seus pensamentos, seguindo a sua vontade, olha onde você chegou. Desemprego. Fazendo do seu jeito, olha onde você chegou. Dívidas. Fazendo do seu jeito, olha onde você chegou. O espírito da escassez dentro da tua casa. Deus, ele é poderoso para mudar essa situação. Deus não vai fazer uma mágica. Eu já adianto isso para você. Porque tem muita gente esperando uma mágica. Deus, ele não faz mágica. Deus, ele faz um milagre. É como eu falei na sexta-feira, no culto de sexta-feira. Deus, quando eu começo a ouvir a palavra dele, ele vai colocar certeza dentro do meu coração, hein, Luiz? Ele vai colocar uma certeza dentro do teu coração, Luiz. Você vai vencer essa situação. Luiz, você vai prosperar, você vai se levantar. Deus coloca essa certeza dentro do meu coração e ele me mostra um norte, ó. Você vai fazer isso. A partir desse momento, é comigo. Deus colocou a certeza e me deu a direção. Se eu dou ouvidos à voz de Deus, se eu dou ouvidos à instrução de Deus, e esse dar ouvidos, Francisco, não pode ser em parte. Ah, não. Essa parte aqui, eu estou de acordo. Isso aqui bate com o que eu penso. Ah, não, isso aqui não é bem assim. Eu não concordo. Não adianta. Você seguir a direção de Deus em parte e não seguir a mesma coisa. Não vai resolver nada. Porque com Deus, ou eu confio de todo o coração na palavra dele e ele vai trabalhar na minha vida e eu vou superar os meus limites, ou então eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Desemprego, dívida, miséria, escassez, humilhação. Você sabe que o problema financeiro é um problema que mais humilha a pessoa. Sim ou não? Hã? Quando você financeiramente você tá mal, você tá lá embaixo, ninguém quer conversa com você. Só fica com você quem realmente te ama. E ó, se você pegar o dedo da mão assim, tem 5 dedos.
vai sobrar dedo à beça. É ou não é verdade? Quando a pessoa financeiramente ela está mal, ela é humilhada, ela é desprezada, ela é envergonhada. Às vezes, gente, até a família vira as costas. Parece que a pessoa está leprosa. É por isso que você tem que aprender uma coisa. Conta com você. E, acima de tudo, conta com Deus. Porque quando você está lá no fundo do poço, não dá para esperar por ninguém. Você está entendendo, sim ou não? Não dá para esperar por ninguém. Isso é verdade. Eu estou falando aqui, tem muita gente que já sentiu isso na pele. O que está sentindo isso na pele. Ah, bispo, eu pensava que a fulana era minha amiga. Minha avó dizia assim, amigo é os dentes, mas morde a língua. Hã? Ah, bispo, eu pensava que o fulano era meu parceiro. Quando você está bem financeiramente, parece amigo até, sai amigo até do buraco da tomada. Mas quando você não tem nada para oferecer, porque, gente, a verdade é a seguinte, nesse mundo, você vale por aquilo que você tem, não é por aquilo que você é. Você tem alguma coisa para oferecer, você tem resultado, as pessoas vão te ouvir. Você não tem resultado, é mais ou menos assim, o fulano calado está errado. Aprenda a depender de você e depender do seu Deus. E depender de Deus é seguir a instrução. A Bíblia diz que veio uma grande fome nos tempos de Isaac, como foi na época de Abraão. Então você vê que a miséria não é de agora, sempre teve miséria. Mas o nosso Deus é o Deus provedor, o nosso Deus é o Jeová Jirê, o nosso Deus é Deus de provisão. E se eu der ouvidos à voz dele, ele vai prover. Se eu confiar na instrução dele, ele vai me dar a vitória. Quando veio a fome, quando veio aquela miséria, Isaac disse assim, olha, eu vou para o Egito. Porque lá no Egito tem água em abundância, lá no Egito o solo é fértil, lá eu vou prosperar, lá eu vou conseguir. Gente, a promessa de Deus diz assim, que você vai ser abençoado na cidade e no campo. Se Deus é com você, na cidade tu vai prosperar. Se Deus é com você, você está no campo tu vai prosperar também. Tem gente que diz assim, não, se eu for para a cidade, eu vou prosperar. Aí ela vai para a cidade e não prospera. Aí aquela que está na cidade diz assim, não, mas se eu for para o campo, eu vou ter mais oportunidade. Lá no campo ela não consegue nada. A Bíblia diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ou seja, se a mão de Deus não estiver na tua vida, você pode ir para aqui, para lá, você pode ir para os Estados Unidos e você vai... Eu me lembro que em 2006, nós morávamos lá na fronteira com os Estados Unidos, numa cidade chamada Juárez, Ciudad Juárez, considerada a cidade mais perigosa do mundo, ou uma das mais perigosas. Se matava muita gente, uma criminalidade tremenda, e nós estávamos ali fazendo trabalho missionário. E uma cidade fronteiriça mesmo. Para você ter uma ideia, do lado de cá era uma cidade mexicana e a gente via outra cidade americana. E ali, fazendo trabalho missionário, eu atendia muita gente do Brasil, muita gente da América Central. A pessoa com aquele sonho, não, eu vou para os Estados Unidos porque lá eu vou prosperar, é o sonho americano. E eu falava, irmão, volta para a tua terra, rapaz, se apega com Deus, Deus vai te honrar na tua terra. E muitos iam para lá e depois voltavam decepcionados porque não conseguiam nada. Porque, gente, se Deus não abençoar,
Se Deus não abençoar, você pode estar com ouro na mão e vai virar terra. Mas se Deus colocar a mão, você pode estar com a mão cheia de terra e vai virar ouro. Deus vai abençoar. Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. Isaac disse, eu vou para o Egito. E o Senhor apareceu para ele. E disse assim, ó, não vá para o Egito. Fica aqui na terra. Eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou te exaltar, eu vou honrar você. Deus colocou diante de Isaac a promessa. E o versículo 6, em apenas uma única linha, diz assim, Isaac, pois, ficou em Gerar. Ou seja, Deus falou com Isaac. E Isaac deu ouvidos à palavra de quem? A palavra de Deus. O milagre só acontece, gente. O milagre só começa a acontecer na nossa vida quando a gente se predispõe a fazer conforme a palavra. Não adianta a oração sem obediência. Tem muita gente que está iludida. Oh, mas a oração é importante, mas oração sem obediência é grito vazio. E está escrito, grito vazio Deus não ouve, nem atenta para ele o Todo-Poderoso. Ah, Senhor, me abençoa, me ajuda, me prospera, abre a porta de trabalho. E Deus diz assim, olha, eu estou falando com você, você não me ouve. Hã? Eu estou mostrando para você o caminho, você não quer seguir. Eu estou dando uma instrução, tu quer fazer do teu jeito, como é que você quer que eu te abençoe? Deus falou com Isaac, e Isaac deu ouvidos à voz de quem? De Deus. Você que está aqui, tu quer prosperar? Dá ouvidos à voz de Deus. Começa a fazer conforme a palavra. Se você não é dizimista, comece a dizimar a partir de hoje. Ah, bispo, eu não concordo. Aí, como é que você vai prosperar? Como é que você quer que Deus dê para você financeiro se você não tem coragem de abrir mão do pouquinho que você tem, ou melhor, do pouquinho que você ainda vai ganhar? Vê se não é incoerente, gente. Eu quero que Deus me dê dinheiro, eu quero que Deus abençoe o meu trabalho, eu quero que as minhas vendas cresçam, mas eu não quero honrar Deus. Dízimo, gente, não é barganha com Deus. É reconhecimento que tudo na tua vida vem da mão de quem? De Deus. Dízimo não é troca com Deus, não é comprar bênção. É ato de fé, de confiança na palavra. Provérbios 3 vai dizer, honra ao Senhor com os teus bens. Oferta. E com as primícias de toda a tua renda. E a palavra vai dizer assim, e se encherão fartamente os teus celeiros. Prosperidade. E transbordarão de vinho os teus lagares. Prosperidade. Ah, eu quero prosperar, mas eu não quero. Então, eu vou ser muito honesto com você. Não vai ter prosperidade. Porque Deus é justo. Deus não é injusto. Imagine aquelas pessoas que estão dando ouvidos à voz de Deus, que estão sendo fiéis a Deus, que estão buscando de todo o coração. E eu pergunto, é fácil? Não, não é fácil. Mas elas estão sendo fiéis. Aí Deus abençoa. E aquela outra que não quer nada. Ela não quer nada. Ou melhor, ela quer a bênção. Ela quer a resposta. Mas ela não quer fazer a vontade de Deus. Jesus disse assim, por que me chamais Senhor, Senhor, se aquilo que eu falo você não faz? Milagre só acontece quando obedecemos a palavra de Deus. A obediência a Deus traz a prosperidade. Escuta isso. A obediência a Deus traz a prosperidade, mesmo na circunstância difícil. Deus não depende de ocasião para abençoar. A ocasião está boa, Deus vai me prosperar. Deus não depende de ocasião, Deus depende da minha fé.
Vamos lá no versículo 12. E eu já vou fazer a oração. Só rolar a página aí. Versículo 12. O que diz aí? Semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano, recolheu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava. Peraí. Mas a terra era seca. Tinha fome na terra. Todo mundo estava fugindo daquela terra. E está escrito aqui que naquela terra seca, Isaac semeou. E no mesmo ano, ele recolheu 100 por 1. Ou seja, de cada uma semente que ele plantava, Deus dava para ele 100 vezes mais. Quando você coloca a sua confiança na palavra de Deus e começa a semear, porque não adianta você querer colher se você não semear. Dá para colher? Hã? Por exemplo, eu quero prosperar, mas não quero trabalhar. E aí? Me fala aí, dona Isabel. Eu quero prosperar, eu quero que Deus me abençoe, mas sou um preguiçoso. Ah, Deus não me ouve, não. É que você não semeia. Quando você vai para o seu trabalho, você vai com toda a sua fé, você está semeando. Ah, bispo, mas eu trabalho em casa, tu está semeando. Você está entendendo, sim ou não? Quando eu venho aqui na segunda-feira e nós oramos e nós clamamos e eu profetizo sobre a tua vida, eu digo para você o que, ó, vai, faz o que você tem que fazer, vai com toda a tua fé, vai com toda a tua força. Eu estou dizendo para você o quê? Vai semear, vai lançar semente. Amanhã, quando você for abrir lá o teu comércio, vai semear semente. Vai com toda a tua fé. Porque se eu quero colher, primeiro eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que semear. A terra era seca. Isaac poderia pensar assim, não, mas, puxa vida, tá tão difícil, né? Tá tão difícil, tá tão complicado. Se eu lançar minha semente aqui, e se eu perder? Esse é o pensamento daquele que não crê na palavra. Deus falou, eu vou te abençoar. Deus está falando nessa noite para você, eu vou te prosperar. Mas não é mágica. Não é mágica. Não vai cair uma bolsa de dinheiro do céu, tu tem que semear. Você tem que semear. Aqui na palavra. Semeou Isaac naquela terra. Terra seca. Terra que não dava nada, que não produzia nada. E diz a Bíblia, no mesmo ano. Ou seja, a Bíblia não fala na mesma hora. No mesmo ano. Tem o tempo de semear. Você rega a semente, oração, jejum, perseverança, aí a colheita vai ser de bênção. O problema é que a pessoa não semeia, e quando ela semeia, ela não rega e quer colheita. A Bíblia não diz, ó, ele colocou, quando ele jogou a semente, já cresceu tudo. Não, a Bíblia diz naquele mesmo ano, mostrando que tem o tempo de plantar e tem o tempo de colher. Se eu quero colher, primeiro eu tenho que fazer o quê? Plantar. A obediência a Deus, eu anotei aqui, traz a prosperidade, mesmo na circunstância mais difícil. Nós estamos vivendo dias difíceis no nosso país. As coisas estão muito caras. Quantas empresas estão fechando as portas?
As pessoas não estão conseguindo vender. Os dias são difíceis. Mas você não pode deixar isso limitar a sua fé. Porque Deus é Deus. Deus, ele se manifesta na contramão de tudo. Deus, ele opera quando não tem mais jeito, quando não tem mais saída. Mas eu tenho que crer. Eu tenho que crer no meu coração. Quando você obedece, a obediência traz a prosperidade, mesmo na circunstância mais difícil. Então não fica olhando para a circunstância. Porque lá em Eclesiastes vai dizer assim, que aquele que fica olhando para a nuvem não semeia. Tu já olhou para a nuvem? Quem aqui já olhou para a nuvem? A nuvem está aqui, daqui a pouco ela já está do outro lado. Daqui a pouco ela já correu para lá, daqui a pouco já não tem mais nuvem. Quem fica somente olhando para a nuvem, olhando para a situação, não semeia. Então não fica olhando para a situação. Deus colocou uma certeza no teu coração. Bispo, Deus colocou uma certeza no meu coração. Deus mostrou uma direção. Semeia. E se tratando de prosperidade, vai fazer o seu trabalho. Vai fazer o seu trabalho. Em se tratando de prosperidade, começa a honrar a Deus com o seu dízimo, é semente. Começa a fazer a sua oferta, não importa que é R$1, é oferta, é semente. Em certa ocasião, os discípulos disseram assim, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus disse assim, ninguém há que tenha deixado alguma coisa por causa do meu nome e da minha obra, que não receba no presente 100 vezes mais, Isaac, e no porvir a vida eterna. Quando eu sigo a instrução de Deus, ele vai operar. Para a gente terminar, versículo 13, enriqueceu-se o homem. Olha o homem que não tinha nada. A Bíblia diz a bênção de Deus enriquece. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos. De maneira que os filisteus tinham inveja da prosperidade de Isaac. A bênção de Deus não depende das condições externas favoráveis, mas sim da nossa fé e da nossa fidelidade. Você quer prosperar? Segue a instrução de Deus. Dá ouvidos à palavra. Repito, não adianta oração sem fé. Não adianta oração sem obediência. É grito vazio. Quando eu oro, mas eu estou debaixo de obediência, eu estou crendo na palavra, Deus vai fazer na minha vida o que fez na vida de Isaac. Eu vou lançar semente e pela mão de Deus a semente vai prosperar. Você vai fazer o seu trabalho e Deus vai abençoar, o teu trabalho vai prosperar. Você vai lá para o teu comércio, Deus vai abençoar e vai mandar clientes. Você vai lá para as tuas vendas, Deus vai colocar a mão e vai acontecer milagre de venda que você não sabe nem de onde veio, porque as coisas de Deus não explica, a gente crê. Amém? Você entendeu, sim ou não? Creia na palavra desse Deus. Deus falou para Isaac, não vá para o Egito, fica aqui, eu vou te abençoar aqui. Senhor, mas a terra é seca, eu vou te abençoar aqui. Isaac seguiu a instrução. A Bíblia diz que a semente de Isaac não morria, não apodrecia, não perdia. Se você for da fé, se você der ouvidos à voz de Deus, Ele vai abençoar e as suas sementes vão prosperar. As tuas sementes vão prosperar. Não importa se hoje a tua semente é pequenininha, a semente pequena vai se tornar uma grande árvore. Muita gente vai vir e vai ser abençoada através da tua vida. Mas tudo começa na obediência à voz de Deus. Amém? Você entendeu essa palavra? Quem entendeu, bispo? Eu entendi claramente que
Se eu obedecer e semear e lançar semente, Deus ele vai abençoar e eu vou prosperar. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer a oração agora pelo teu trabalho. Dona Mara, como é que a senhora está? Bem? Vamos lançar semente, Dona Mara? Ou vai guardar a semente porque a terra está seca? Não, lança semente. Fernanda. Vamos, não olha para a nuvem, não. Olha para aquele que te prometeu. O que transforma maldição em bênção. Quando parece que é o fim, é só o começo de uma nova história. Em nome de Jesus. Amém? Dona Maria Oliveira. Firme na fé, Dona Maria. Não cochila hoje não, Dona Maria Oliveira. Se Deus chamei a senhora, eu terminei o culto, só ficou aí dormindo aí. Meu Deus do céu. Hoje não vai cochilar não, já vou até terminar. Amém? Vamos orar, gente? Pega aí o óleo, pega aí o azeite, eu vou consagrar. Tô brincando aqui, Dona Maria Oliveira, que ela deu uma cochilada no último culto. Eu quase que mandei mensagem lá no zap da Dona Maria Oliveira. Dona Maria Oliveira, vamos orar. Mas ela está aqui hoje ligada aqui no nome de Jesus. Quem tem o óleo, quem tem o azeite, segure na sua mão. Eu vou consagrar, eu vou abençoar. E vou fazer uma oração em nome de Jesus para repreender espírito de escassez. Espírito de escassez. Maria Lourdes. Vamos lançar semente? Maria Lourdes Miranda. Você mesmo, Maria, que está de blusa amarela aí, tô te vendo aqui. Em nome de Jesus. Ivonei. Vamos na fé, Ivonei. Vamos vencer essa batalha para a glória de Deus? Amém. Apresenta para Deus aí o óleo, apresenta para Deus o azeite. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, nós apresentamos, meu Pai, o azeite, o óleo. Eu levanto aqui, meu Pai, no estúdio, e essa pessoa apresenta em casa. Senhor Jesus, meu Senhor Jesus Cristo, consagra, meu Pai, esse azeite. Consagra, meu Pai, esse óleo. Coloca, meu Deus, a unção da prosperidade. A unção do crescimento financeiro, Pai. A unção do milagre. Quando eu ungi, meu Deus, pela fé, no alto da cabeça dessa serva do Senhor, meu Pai, desse servo do Senhor, coloca a mão do Senhor, Pai, nos caminhos dela. Coloca a mão do Senhor nos caminhos dele, meu Pai. Se tem, meu Deus, um espírito de escassez, de amarração, meu Pai, de miséria, trancando, travando, não deixando as coisas darem certo, meu Pai. Que todo mal, meu Deus, caia por terra em nome de Jesus. E que a partir dessa noite, meu Pai, a porta se abra. Os caminhos se abram, meu Deus. E que as sementes comecem a frutificar. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. E eu te agradeço. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Amém. Em nome de Jesus Cristo, pela minha fé, eu unjo o alto da tua cabeça
e toda trava, bloqueio, correntes de Satanás sejam quebradas a partir dessa noite, em nome de Jesus. Coloca o óleo no alto da tua cabeça. Em nome de Jesus. Apresenta as suas mãos. Eu abençoo as suas mãos. Coloca o azeite nas mãos. Para que todo o seu trabalho, para que toda a obra das suas mãos seja abençoada, como está escrito na palavra. Se você ainda tem a pedrinha para ungir, pega aí a pedra que eu vou ungir. Algumas pessoas já terminaram o propósito, outras estão terminando. Eu unjo a tua pedra no nome de Jesus. E assim como pela mão de Deus, o gigante caiu. Esse gigante, chamado escassez, chamado dívida, chamado miséria, ele cai por terra, ele bate em retirada no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu vou orar forte pela tua vida financeira. E você vai clamar aí comigo. Porque por mais que eu ore com toda a minha fé, eu vou orar. Mas você mais do que ninguém sabe da tua luta. Sabe do que você precisa. Sabe da tua necessidade. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Eu estendo agora, meu Deus, a minha mão. E pela minha fé, Senhor, eu coloco, meu Pai, a minha mão no alto da cabeça desta serva do Senhor. Eu coloco a minha mão no alto da cabeça deste servo do Senhor, desse homem de Deus, dessa mulher de Deus. E eu peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entra agora com o teu poder, Espírito Santo. Entra com o teu poder, meu Pai, agora em forma de fogo, na vida financeira desta pessoa. Meu Deus, entra com o teu poder em forma de fogo, Pai, do alto da cabeça até os pés, meu Pai, desta pessoa. Meu Deus, entra com o teu poder nos pensamentos, meu Pai. Essa pessoa, meu Deus, que tem sido atacada, tem sido bombardeada com pensamentos de derrota, com pensamentos de miséria, com pensamentos de fracasso. Meu Pai, que todo pensamento do inimigo, que todo pensamento maligno, que todo mal, meu Deus, que vem atuando na mente dessa pessoa, nos pensamentos dela, dizendo para ela que ela não consegue, que ela não pode, que ela não vai conseguir, que essa situação de miséria, de escassez, não tem jeito, não tem solução. Meu Deus, eu quebro agora toda a palavra do inimigo, eu lanço fora agora toda a palavra de Satanás e ordeno palavra de derrota, palavra de medo, palavra negativa, sai da mente dessa pessoa, sai da mente desta pessoa. Meu Deus, entra com o teu poder, meu Pai. Entra com o teu poder, Espírito Santo, no emocional desta pessoa. Esta pessoa, meu Pai, que o inimigo colocou desânimo nela. Ela está desanimada, meu Pai. O inimigo colocou nela, meu Deus, um convencimento que ela não pode, que não tem jeito, que ela não vai conseguir, que ela não vai sair dessa situação. Eu me levanto agora, meu Pai, contra todo sentimento de medo, contra todo sentimento de desespero, contra todo sentimento de derrota, todo sentimento de comodismo, de fracasso, de derrota dentro dessa pessoa. Vai saindo agora espírito maligno no emocional desta pessoa, espírito maligno no corpo desta pessoa. Você que está aí no corpo dela, você que está no corpo dela, espírito de miséria, espírito de amarração, espírito de fracasso, espírito de
quebra, de bancarrota financeira, eu te repreendo. Sai da mente, sai do emocional, sai do corpo desta pessoa, meu Deus e meu Pai. Envia, Senhor, fogo do teu poder, fogo do teu Espírito, e toca nos caminhos desta pessoa. Envia do teu poder, meu Pai, envia anjos, Senhor, com espada de fogo, lá no local de trabalho dela, lá no comércio dela, lá no quiosque dela. Envia do teu poder, meu Pai, nos serviços dela, nos produtos dela, na mercadoria dela, meu Pai. E toda a força do mal, toda a força de Satanás, todo espírito de derrota, todo espírito de fracasso, vai saindo agora, vai batendo em retirada, meu Deus. Manda fogo do teu poder, manda fogo do teu Espírito, e queima toda miséria, e queima toda amarração, e queima todo olho grande, e queima toda derrota, e queima todo fracasso. Vai saindo, vai desalojando agora, vai desalojando todo mal, vai saindo todo mal agora, em nome de Jesus Cristo. Ore assim comigo, povo de Deus. Meu Deus, ora com mais fé. Meu Deus, eu não aceito derrota, eu não aceito miséria, eu não aceito a minha vida financeira travada, trancada, amarrada. Diga comigo, Senhor Jesus, com mais fé, Senhor Jesus, envia agora o teu poder no meu corpo, nos meus pensamentos, no meu coração. Diga, Senhor Jesus, envia agora do teu poder no meu trabalho, nos meus projetos, nos meus caminhos, e todo mal, toda amarração, toda trava, toda tranca, todo olho grande, toda inveja, seja queimada, 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 queimada. Diga, saia, saia miséria, saia amarração, sai olho grande, sai trava, sai bloqueio, em nome de Jesus. Todo mal espiritual da vida financeira desta pessoa, eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, saia. Em nome de Jesus. Toda trava, toda porta fechada, todo mal espiritual, saia. Em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, abençoa a vida financeira do teu povo. Faz a tua oração agora. Faz a tua oração aí na tua casa. Pede agora a bênção para a tua vida financeira. O mal foi amarrado. O mal está amarrado. O mal já está repreendido. Já está debaixo dos teus pés. Então agora pede a bênção de Deus. Pede a bênção de Deus, porque você vai semear. A partir de hoje você vai mais que nunca lançar semente, e a sua semente não vai cair na pedra, a sua semente não vai perder, a sua semente vai prosperar, como prosperou a semente de Abraão, como prosperou a semente de Isaac. Meu Deus e Pai, meu Deus, meu Senhor e Rei, o Senhor disse, clama a mim, que eu te responderei. Eu te clamo, meu Pai. Eu te suplico, meu Deus. Abençoa, Pai. Coloca a mão do Senhor, meu Deus, na vida financeira dessa pessoa. E aquilo que vinha dando errado, meu Deus, começa a dar certo a partir de hoje. Começa a dar certo a partir de hoje, meu Pai. Essa pessoa que está desempregada e crê, meu Pai, no Senhor, ela vai sair nessa semana e ela vai voltar, meu Pai, com um emprego abençoado. Essa pessoa, meu Deus, que estava travada, ela vai sair nessa semana para lançar semente, meu Pai, e já não vai ter mais trava.
não vai ter mais trava. Abençoa o trabalho, abençoa o comércio, abençoa as vendas. Meu Pai, nós estamos, meu Deus, na última semana de outubro. Tem muitas pessoas, meu Pai, que nessa semana, que eles chamam de Black Friday, elas vão vender muito. E na vida do teu povo não vai ser diferente. Não vai ser por causa do Black Friday, mas vai ser por causa da mão do Senhor. Então coloca a mão do Senhor, Pai, na vida profissional. Coloca a mão do Senhor, meu Pai, aí no trabalho. Coloca a mão do Senhor, meu Pai, aí nas vendas, aí no produto, nos serviços. Abençoa. Eu estendo, meu Pai, eu estendo as minhas mãos e como profeta, como homem de Deus, como ministro do altar, eu profetizo a bênção da prosperidade, a bênção das portas abertas, a bênção do crescimento financeiro. Se você crê, recebe. Se você crê, toma posse. Toma posse agora da tua bênção. Toma posse agora da tua bênção. Em nome de Jesus, meu Pai, eu agradeço. Eu agradeço ao Senhor, porque eu tenho certeza, meu Pai, da bênção. Essa pessoa, meu Pai, ela vai semear. Porque também, meu Pai, se ela não semear, meu Deus, não espera colher nada. Porque, meu Pai, não dá para colher se não semear. Ela vai sair, meu Deus, para buscar o emprego, ela vai voltar empregada. Ela vai sair para o trabalho com toda a fé, meu Pai, o trabalho dela vai ser abençoado. Ela vai sair, meu Deus, para abrir o comércio dela, para abrir o negócio, para vender, para oferecer os seus serviços, para oferecer a sua mercadoria, os seus produtos, e ela vai voltar, meu Deus, abençoada. Eu declaro isso, Pai, e agradeço ao Senhor. Agradeço ao Senhor, porque eu tenho certeza da bênção, eu tenho certeza da vitória, certeza do milagre, em nome de Jesus. Se você crê que Deus ouviu a tua oração, que Deus ouviu o teu clamor, agradece a Ele. Agradece a Ele pelas tuas vendas dessa semana. Você ainda não vendeu, mas você tem a certeza das vendas. Agradece a Deus pelo seu trabalho. Agradece a Deus pela mão de Deus que destravou o teu projeto, que destravou a tua causa na justiça, que destravou a tua aposentadoria, que destravou o dinheiro que você tem para receber. Agradece. Agradece. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela bênção, obrigado pela vitória, obrigado pelo milagre. Nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu santo nome. O Senhor é o Deus dos milagres, o Senhor é o Deus, meu Pai, do sobrenatural. Eu tenho certeza pela fé, meu Pai, que o Senhor operou o sobrenatural, operou o milagre. A vitória é nossa, a vitória é nossa, no nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Louve a Deus se você crê na tua vitória. Se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar. E me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Declara. Tu és aleluia. O Deus da minha salvação. És o meu dono. És o meu dono, minha paixão. A minha canção. A minha canção.
e o meu louvor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, me alcançar, tu és o meu abrigo. Se o mar me submergir a tua mão, me traz à tona para respirar. E me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, declara. Aleluia. O Deus da minha salvação. És o meu dono. És o meu dono, minha paixão. Canção. Minha canção. E o meu louvor. Se você puder, levante as tuas mãos e declara: aleluia. Aleluia quer dizer glória. Aleluia. 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 Outra vez. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós te glorificamos. Nós te damos glórias, Senhor. Me submergir. Me traz à tona para respirar. E me faz andar. Aleluia. Sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono. És o meu dono, minha paixão. A minha canção. E o meu louvor. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai, pela minha bênção. Obrigado pela minha vitória. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Aplauda Jesus. Toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação seja dada única e exclusivamente no nosso Deus. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado, bendito seja o nome de Jesus.
Creia no teu coração. A bênção de Deus está na tua vida. Agora, essa semana, vai lançar sua semente. Porque não adianta também, eu orei e agora vou dormir. Vou dormir porque vai cair do céu, vai nada. Lança a semente. Não fica olhando para a nuvem, não. Deus falou com Isaac. Deus deu a instrução para Isaac. Isaac creu. Agora ele foi lançar a semente. Você recebeu a palavra nessa noite. Você recebeu a oração forte para quebrar espírito de escassez, de miséria. Eu tenho certeza que o mal está amarrado. O mal está debaixo dos teus pés. Agora é você ir lançar a sua semente. Não adianta nada você orar, receber a direção e esperar que vai cair do céu. Não vai. Vai lançar a tua semente. Deus colocou uma certeza no teu coração. E Ele já mostrou para você, sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Então vai e faz. Faz com toda a tua força. Porque Deus é contigo. Porque a bênção de Deus está sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero fazer a oração. Pessoal que está no propósito da arca, termina o culto e você vai descansar. Descansa porque tem semente para lançar, hein? Amanhã, você que está desempregado, sai, vai em nome de Jesus. A porta vai abrir. Ou melhor, a porta já abriu. Não, bispo. Amanhã eu vou dormir até umas 2 da tarde. Aí, o que eu vou falar para você? Bispo, ora por mim, bispo. Tem uma palavra que diz assim, quem não trabalha não come. Conhece essa, Claudinho? Quem não lança semente, como é que vai colher? Lança a sua semente. Bispo, eu trabalho em casa, lança a sua semente em casa, é o teu trabalho, Deus vai abençoar. Você trabalha fora, vai com toda a tua fé. Você tem o teu comércio, o teu negócio, vai com toda a tua fé. Seja fiel no teu dízimo. Seja fiel de tudo que Deus te der. Primeira coisa, Pai, eu vou te honrar. Dízimo não é barganha, não é troca com Deus, não é comprar a bênção, é reconhecer que na tua vida tudo vem da mão dele. Seja fiel no teu dízimo. Quanto que é o dízimo? 10%. Você recebeu R$100, quanto que é o dízimo? R$10. Primeira coisa, vou separar o meu dízimo. Isso é semente. Você recebeu R$1.000, quanto que é o dízimo? Primeira coisa, vou separar o meu dízimo. Você recebeu R$10.000, quanto que é o dízimo? R$1.000. Tu não recebeu nada. Dízimo de nada é nada. Bispo, e a oferta? A oferta é a sua fé. A oferta é a sua fé. Isaac semeou. E diz a Bíblia que ele colheu no mesmo ano. Porque o Senhor o abençoava. O Senhor que abençoou a Isaac é o Senhor que te abençoa nessa noite. É o Senhor que te abençoa nessa... Não fique esperando por ninguém. Não tem coisa pior do que a gente ficar esperando pelos outros. Não espera por ninguém. Faz o que você tem que fazer. Conta contigo e conta com Deus. Aí a coisa vai dar certo, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero fazer a oração agora, já termino, por você que está na campanha da Arca da Aliança. Bispo Marcos, eu já estou na campanha da Arca da Aliança. Eu quero orar por você que já está na campanha da Arca. E você que está aqui diz assim, bispo, eu quero entrar no propósito da Arca. Como é que eu faço? Eu vou fazer a oração e quando eu orar, você vai fazer o teu voto com Deus. E você vai entrar nessa fé da Arca da Aliança.
Bispo, eu quero fazer o propósito da arca com meu dízimo. Se a sua fé é para fazer o propósito da arca da aliança com o seu dízimo, de tudo que Deus te der a partir de hoje, você vai separar o dízimo e você vai semear o seu dízimo nesse ministério. Você vai abençoar esse ministério. Você vai me ajudar a ajudar mais pessoas. Você vai me ajudar a ganhar almas. Quando você enviar o dízimo, você vai pegar o comprovante, vai entrar lá no meu Zap, vai mandar o comprovante, eu vou imprimir. E eu vou colocar dentro da arca. E todos os dias nós vamos estar orando e profetizando na tua vida, porque você vai estar lá na arca representado pelo teu pedido de oração, você vai estar lá na arca representado pelo teu nome, pelo teu comprovante. Todos os dias nós vamos orar e profetizar saúde. Saúde para você, porque sem saúde a gente não faz o quê? Nada. Saúde para você e saúde para tua casa, para os teus familiares. Paz. Paz de espírito. Aquela paz que vem do alto. Aquela paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento. Paz aí dentro da tua casa. E prosperidade. Deus destravar portas, Deus destravar milagres financeiros, Deus fazer chegar provisão, Deus fazer sobrenatural na tua vida financeira. Essa semana é a última semana de outubro. Mas até sexta-feira, como eu estava falando ontem, muita água vai passar debaixo da ponte. Vai ou não vai? Então daqui para sexta-feira eu creio que Deus vai estar te abençoando muitas coisas, em nome de Jesus. Outubro, novembro e dezembro. 3 meses de oração e de ato profético todos os dias. A Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. E foram os 3 meses mais abençoados. Ó, para você que crê, só para você que crê, esse final de ano vai ser de bênção na tua vida. Vão ser os meses mais abençoados desse ano de 25. Você crê? Então recebe, toma posse no teu coração, no nome de Jesus. Amém? Apresenta as tuas mãos assim para Deus. Eu vou orar e pedir a Deus para Deus prosperar essa semana, para Deus abençoar essa semana, para Deus abrir portas, para chegar dinheiro na tua mão, para as tuas sementes serem muito, muito, muito abençoadas. E daí você vai tirar o seu dízimo, daí você vai tirar a sua oferta, você vai honrar a Deus e Ele vai te abençoar, Ele vai te dar vitória no nome de Jesus. Amém? Apresenta as suas mãos para Deus. Meu Deus, meu Pai e meu Rei, em nome de Jesus Cristo, eu apresento as mãos do teu povo. Mãos abençoadas, trabalho abençoado. Abençoa essas mãos, Senhor. Habilita essas mãos para prosperidade. Assim, meu Pai, como elas levantam as mãos para o Senhor, estende a tua mão, meu Pai, e abençoa. A tua palavra diz que o Senhor nos cerca por trás e por diante, e que sobre a nossa vida o Senhor coloca a tua mão. Coloca a mão do Senhor, meu Pai, no trabalho do teu povo nessa semana. Coloca a mão do Senhor, meu Pai, na vida financeira do teu povo nessa semana. Abre portas de trabalho, portas de negócios, portas de oportunidade. Destrava, meu Pai, o milagre. Destrava o sobrenatural sobre a vida financeira do teu povo. Eu abençoo a vida financeira do teu povo. Eu abençoo essas mãos. E tudo que essa pessoa colocar as mãos seja abençoado nessa semana. Que o Senhor esteja na frente dela. Que o Senhor venha abrir o caminho para ela, tirar a pedra de tropeço. E que essa semana, meu Pai, seja de bênçãos. Para que ela, meu Pai, tenha dízimo para devolver. Para que ela tenha oferta que semear. Para que ela possa ter o melhor para a casa dela e para a família dela. Eu abençoo, meu Pai, a vida financeira do teu povo. Tendo a minha mão, meu Pai, para a arca da aliança. Pela minha fé,
Eu estou estendendo a minha mão, meu Pai, para aqueles que estão aqui representados nos pedidos de oração, nos nomes, nos comprovantes. Meu Deus, a tua palavra diz: como eu pensei, acontecerá. E como eu determinei, assim será. Eu profetizo, meu Pai, sobre a vida dos que creem, meu Deus, que esse mês de outubro, esses poucos dias desse mês, mas ainda mês de outubro, novembro e dezembro, seja de saúde. Cura, meu Pai, os enfermos. Seja de paz, paz no coração desta pessoa, paz dentro da casa dela, e seja de milagres. Que de repente do Senhor, meu Pai, se apresente na vida financeira dela. Portas de trabalho, portas de prosperidade, portas de crescimento financeiro. Eu profetizo, meu Pai, sobre a vida do teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu vou colocar aqui na tela para você o Pix da igreja. Bispo, eu quero enviar a minha oferta nessa noite. Se você deseja fazer a sua oferta nessa noite, se você tem o dízimo para devolver nessa noite, você vai fazer nessa chave Pix. Ou então, quando você tiver. Você que está no propósito da arca, você que entrou, bispo, eu entrei hoje no propósito da arca da aliança. Se Deus toca o teu coração para você fazer o propósito com o dízimo, então, de tudo que Deus te der, você vai devolver o dízimo nessa chave Pix. 11-972-25-3106. Bispo, eu não tenho Pix, então você vai fazer o depósito nessa conta provisória do Bradesco, do seu dízimo, você que Deus tocou para você fazer com o dízimo, ou então você que Deus está tocando no teu coração para fazer o propósito da arca com a sua oferta. Você vai fazer uma oferta de R$31, representando os dias desse mês. Nós vamos fazer outubro, novembro e dezembro. Até o último dia desse ano, 31 de dezembro, nós vamos estar nessa fé, orando e profetizando saúde, paz e prosperidade sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Eu termino o culto, você vai descansar, porque essa semana tu tem semente para semear. E vai semear e vai colher como Isaac no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amanhã, terça-feira, 6 horas da manhã, eu vou estar orando. Quem puder, vem orar comigo 6 horas da manhã. Põe o relógio para despertar. 6 da manhã, vem orar comigo. Bispo, eu não posso orar às 6 da manhã. Ora no horário que você puder, mas não deixa de orar amanhã comigo. Quarta-feira, 8 da noite, sala de oração. E quarta-feira é cura dos enfermos. Oração de cura dos enfermos. Oração dos milagres. Oração das causas impossíveis. Não esquece de preparar uma garrafa com água. Eu vou consagrar a água com óleo, com azeite, no propósito dos 7 mergulhos de Naamã. Você que está pelo YouTube, se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, para que mais pessoas recebam essa sala de oração, esse culto no nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Quem tem aí foto da família, quem tem peça de roupa, apresenta aí para Deus. Eu vou consagrar, termino o culto e você vai descansar em nome de Jesus. Deus e Pai, abençoe e consagra cada fotografia, cada peça de roupa, a garrafa com água, Pai, o que representa a família do teu povo. Que cada pessoa, meu Pai, nessa foto seja visitada e tocada pelo Senhor agora. Cura, meu Deus, os doentes, os enfermos. Liberta, meu Deus, os cativos, os oprimidos de espírito. Abençoa a família do teu povo, Pai. Consagra essa peça de roupa, quando essa roupa for usada, que dela saia poder, saia virtude e que seja bênção para aquele que vai usar, meu Pai. Consagra e abençoa essa garrafa com água. Quando essa pessoa beber desta água, quando ela usar desta água, que ela beba da bênção, que ela beba do milagre. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por essa sala de oração dessa segunda-feira. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos derramadas, pela palavra, pela oração, pelo louvor.
Obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa que esteve comigo aqui nessa noite. Eles vão sair agora, Pai. Guarda a vida deles. Guarda a casa deles nessa noite. Guarda a nossa casa, meu Pai. Que essa noite seja noite de sono tranquilo. Que essa semana, meu Pai, que está começando, seja a mais abençoada de todas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja na tua vida hoje, amanhã e para sempre. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Olha para mim, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Uma noite de sono abençoada. Essa semana vai ser a semana da tua vitória, semana de bênçãos. Mas não fique esperando não, tá? Vai lançar semente. Deus é contigo. O Deus que abençoou a Isaac é o Deus que está contigo e é o Deus que vai te dar vitória. Amém? Ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.